aberta a sessão. Convido o vereador Eurico Freire para compor a mesa e o vereador Carlos Queiroz. Vereador Jardeval. Para compor a mesa. Solicita ao primeiro secretário a leitura da ata. Ata da 50ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 4 de julho de 2016, sob a presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Henrique Leite. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2016, Mas melhorou muito. Melhorou muito. 2016 às 15 horas, na sala João de Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa do José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Jadevaldo de Lima e Carlos Queiroz, e a presença dos demais membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o qual foi feito, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei 94/2016, projeto de lei 95/2016, projeto de lei 96/2016, projeto de lei 97/2016, projeto de lei 98 e 99/2016, projeto de resolução número 7/2016, projeto de resolução número 8/2016, projeto de lei 100/2016, projeto de decreto legislativo número 25/2016, projeto de decreto legislativo 26/2016, requerimentos 2779, 2780 e 2781, 2782 a 2784, 2785 a 2786, 2787 a 2788, 2808 a 2835, 2836 a 2865, 2866/2016, 2867, 2868, 2869, 2871, 2872, 2876, 2874 a 2876, 2877, 2878 a 2881. Ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Eurico Freire, repercutiu sobre o projeto de lei de sua autoria que trata sobre o melhor amigo do homem, o cão. O vereador Luiz Eustáquio abordou o trabalho que vem fazendo na luta pela melhoria na vida das pessoas e também a reabilitação aos usuários de drogas. O vereador Amaro Maguari mencionou um ato importante referente a uma ponte do Canal de Guarulhos, em Jardim São Paulo.
Vereador Aimee Carvalho trouxe números assustadores, no qual a cada 4 minutos mulheres são atendidas pelo SUS, vítimas de algum tipo de violência. Vereador Osmar Ricardo citou o pronunciamento do vereador Luiz Eustáquio. Isabela de Rodão repercutiu o primeiro festival vegano no Recife. Vereador Marcos Menezes fez menção ao pronunciamento do vereador Osmar Ricardo. Almir Fernando repercutiu a respeito da entrega do título de cidadão, do título de posse de terra e o registro de imóvel através do governo do Estado, em parceria com a Prefeitura do Recife. Eurico Freire lembrou ao senhor presidente que no momento oportuno seja feita a dispensa de prazo ao projeto de lei número 90/2016. Prolongamento do expediente, na qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2756, foi aprovado. 2867 foi aprovado. 2816, de autoria do vereador Vicente André Gomes, formulando votos de congratulações e aplausos aos vencedores do 22º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo. Foi aprovado. O senhor presidente, em seguida, determinou ao primeiro secretário a presença dos vereadores. Requerimento 2873, de autoria do vereador João Liberal, solicitando a realização de uma reunião plenária em caráter solene no dia 25 de agosto, do corrente ano às 15 horas, para a entrega do título de cidadão do Recife ao cantor e compositor Fred Rodrigues Montenegro, Fred 004. Foi aprovado. Foi aprovado em discussão única do parecer 269/2016 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 341 de 2013, de autoria do vereador Jaime Asfora, que determina a obrigatoriedade da fixação de informativo, diretrizes e normas a serem seguidas referente à lei de proteção aos animais e de outras providências. Foi aprovado. O senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir logo mais às 16h33, em caráter extraordinário no local de costume, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Feito a leitura da ata, senhor presidente. Discussão e votação a ata. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Leitura do expediente. Isso aqui é veto, é? Mas é melhor ler ofício, né? Ofício não está aí encaminhando veto total do projeto. Ofício número 8, encaminhando veto total do projeto de lei número 15/2015, de autoria do prefeito Geraldo Júlio. Ofício número 9, 2016, encaminhando veto total do PLO 22/2015. Ofício número 10, do gabinete do prefeito, encaminhando veto total ao projeto de lei ordinário 95/2013. Ofício número 11, do gabinete do prefeito, encaminhando veto total ao projeto de lei ordinário 109/2013. Projeto de lei número 14/2016, ofício número 34, do gabinete do prefeito. Ofício número 14, do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total do projeto de lei 347/2013. Ofício número 15, do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total do projeto de lei número 74/2015. Ofício de número 22, do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total do projeto de lei número 225/2015. Ofício número 23, do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total do projeto de lei ordinário número 105/2015. Ofício número 26, do gabinete do prefeito, encaminhando
o veto total do projeto de lei ao projeto de lei ordinário 26/2014, ofício número 27 do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei ordinário número 26/2015, ofício número 30 do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei 229/2014, ofício número 31 do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 39/2014, ofício número 32 do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 231/2014, ofício número 33 do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei 32/2016, projeto de lei número 101 de 2016, do vereador Jaime Asfora, projeto de lei número 102 de 2016, de autoria do vereador Augusto Carreiras, projeto de lei de número 103 de 2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, projeto de lei número 104 de 2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, projeto de lei número 105 de 2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, e projeto de lei número 106 de 2016, do vereador Jaime Asfora. Lido o expediente, senhor presidente. Passaremos para o pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Não quero ouvir não, viu? Osmar. Ei, Osmar, quero ouvir não, viu? Quero ouvir isso não, viu? Vamos bater um pouquinho geral, depois eu vou falar sobre isso. Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, vereador Júnior Liberal, meu líder do Partido dos Trabalhadores, eu tenho andado em alguns locais, em algumas convenções do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, onde digo candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, e a gente tem feito esse papel, né, de prestigiar as candidaturas do Partido dos Trabalhadores nas cidades de Petrolina, Olinda e outras cidades que nós estamos como vice-prefeito. Né, então eu acho que é importante registrar o mandamento do Partido dos Trabalhadores em nosso Estado. E queremos, e ontem eu fui abordado pela própria imprensa, que eu digo que o ex-governador Eduardo Campos deixou uma herança mal para o Estado de Pernambuco. Quando eu falo uma herança ruim para o Estado de Pernambuco, eu falo dos problemas que o PSB tenta esconder em nosso Estado, que é o envolvimento do PSB e das maiores lideranças desse partido, do Partido Socialista Brasileiro, envolvido na Lava Jato, na Verplay, na Arena Pernambuco. Isso precisa que a sociedade, vereador Antônio Luiz Neto, saiba da realidade. Não adianta apontar o dedo na cara daqueles que no dia a dia construíram uma política para o povo mais pobre, para o povo humilde, criando universidades, mais escolas técnicas, e onde a gente contribuiu com esse Estado, e o que a gente vê é a situação que os municípios se encontram, onde é governado pelo PSB em Pernambuco. Então a gente registramos isso em alguns locais, no momento que a gente participamos das convenções, que a política, alguém acha que é dono do voto do eleitor, que é dono do voto do cidadão pernambucano e recifense. O voto é individual, o voto do rico e do pobre tem o mesmo valor, porque vai depositar e vai escolher o seu poder executivo e seu legislativo para representar você na Câmara Municipal e na Prefeitura da cidade do Recife. E o desespero aumenta do PSB, porque o que leva a Veja a tentar colocar o nome do ex-prefeito João Paulo, que tem hoje, está credenciado para essa disputa política da cidade do Recife, é muito grande. E o desespero do outro lado faz que essa imprensa, que trabalha de forma
suja, incorreta, né? E que não é punida, inclusive, pelos órgãos que deviam penalizar de estar colocando mentira o tempo todo, falsificando ideias para a cabeça do eleitor e do povo do Brasil. A incomodação é tão grande que uma revista a nível nacional, vereador Antônio Luiz Neto, traz um problema na cidade do Recife. Tenta forjar um problema na cidade do Recife. Eu acho que essa revista sempre teve a serviço da direita e continua fazendo esse papel sujo. Mas o eleitor está atento. Está atento porque sabe votar, sabe escolher seu representante. Se não sabiam antes, hoje o eleitor sabe porque tem as redes sociais, tem todo um movimento de jovens na cidade, em nosso estado, contribuindo com esse relacionamento com a sociedade, interagindo com o povo. Aqueles que tinham um papel essencialista de ambulância, né? Que inclusive o próprio TRE hoje manda tirar das ambulâncias as fotos dos candidatos, daqueles ônibus. Isso é importante para que o eleitor tenha, de fato, poder escolher, sem um paternalismo, do toma lá que eu te dou cá, a troca do voto. Isso é muito importante e é bom registrar isso nessa tarde de hoje. Mas além disso, vereador Antônio Neto, quero dizer ao povo do Recife, sou um vereador que tenho 3 mandatos e meio, entrei aqui em 2003, né? Fui candidato em 2000, fiquei na 4ª suplência e cheguei a esta casa aqui depois de 2 anos e depois fui ter os meus mandatos, né? E na última eleição de deputado, disputei uma eleição de deputado, acho que fui vitorioso na cidade do Recife com 14 mil votos, no total de quase 25 mil votos no estado, entendendo que sou servidor público, municipal, e hoje eu quero dizer aqui nessa tribuna, vereador Rogério de Luca, o apreço que eu tenho a Vossa Excelência, não sou candidato à reeleição. Não sou candidato porque eu tenho um projeto político. E quando a gente trata de projeto político partidário, a gente registra isso nessa tarde de hoje, dizendo que estou tirando o meu nome da disputa de vereador do Partido dos Trabalhadores, mas claro, vamos estar apoiando uma candidatura dentro do meu partido, discutida com o partido e com as militâncias do Partido dos Trabalhadores, porque é importante dizer isso aqui nessa tribuna, porque as pessoas que nos acompanham no dia a dia sabem da nossa luta e que a gente vai continuar com o debate da cidade do Recife, com o debate do Estado e com o debate nacional nessa tribuna até o dia 31 de dezembro. Mas volto depois para denunciar mais o Partido Socialista Brasileiro do atual prefeito e registrar e colocar melhor, inclusive para as pessoas que votam com a nossa candidatura, que a gente vai ter uma candidatura para disputar mais uma vaga nessa Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Segundo vereador inscrito, Luiz Eustáquio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, quero iniciar, vim tratar sobre um assunto, mas não pude deixar de ouvir o vereador que me antecedeu, que falou sobre herança maldita deixada pelo ex-governador Eduardo Campos. Eu diria que o ex-governador Eduardo Campos engrandeceu esse Estado, fez crescer o Estado de Pernambuco, e fez crescer muito o Estado de Pernambuco. Foi um grande líder, um líder que faz falta a essa nação, e foi um grande líder. Então nós não podemos, em forma alguma, deixar de respeitar a memória de um grande líder que nós tivemos no estado de Pernambuco. Então eu quero registrar isso aqui e voltar para o tema que me trouxe aqui, nesta tarde. Que o Ministério Público Federal entrou com ação
o Ministério Público Federal de São Paulo entrou com ação contra as comunidades terapêuticas, contra, na verdade, querendo acabar com o marco regulatório para que as comunidades terapêuticas não possam mais fazer convênio com o governo federal, nem com estados, nem município, colocando eles que comunidades terapêuticas não respeitam a resolução da Anvisa. Nós que fazemos as comunidades terapêuticas, entendemos e cobramos a todas elas que assim façam para poder estarem conveniadas e participando. Ao mesmo tempo que nós sabemos que não existe nenhuma outra instituição, digo isso sem nenhuma dúvida, mais forte e que mais trata com competência e com grau de atendimento e de resolutividade de que as comunidades terapêuticas. Então esse procurador, na verdade o Jefferson Aparecido, muitas vezes me parece que na realidade a vontade dele é muito mais, não é pelo tratamento que ele está fazendo isso. Vereador Davi Muniz, para mim a intenção dele é aparecer, porque esse vereador, ele tem algumas linhas que ele já tem atuado, algumas ações que ele tem feito, como essa. Tem o vereador Eurico, teve uma ação que ele fez, por exemplo, para tirar da cédula de R$1 a palavra Deus de reais, a palavra Deus seja louvado. Uma outra ação que ele entrou foi para que tirasse dos prédios públicos as palavras, qualquer símbolo religioso. Na verdade, o que a gente percebe é que ele não está preocupado com a questão da luta contra as drogas. Uma das alegações que ele faz na petição dele é a questão da liberdade religiosa. Eu acredito que ele tem algum tipo de perseguição a religiosos. Tudo que tem a ver com religião, ele tenta fazer alguma coisa para atrapalhar, para questionar. E agora, de uma forma, na minha avaliação, insensata, querendo descredenciar as comunidades terapêuticas do programa que realmente vem a garantir que mais pessoas sejam libertas do vício da droga. Mas fica registrado aqui a nossa posição contrária a isso. Ao mesmo tempo, eu quero informar aqui que participei ontem do lançamento que foi feito pelo Oásis da Liberdade. Eu tive a honra de participar daquele lançamento do Pedalando contra as Drogas 2016, que será realizado no dia 4 de setembro. Ao mesmo tempo, lembrar que nesta casa, no dia 12 de agosto, presidente, nós vamos estar aqui com a sessão solene de homenagem ao Dia Municipal de Combate às Drogas, uma lei de nossa autoria, que a gente vai estar aqui fazendo, vamos estar nesse momento aqui, podendo fazer nesta casa aqui essa homenagem, homenageando algumas pessoas que têm se destacado na luta contra as drogas. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, ao senhor presidente e todos aqui presentes. Estou feliz por voltar à tribuna desta casa após o recesso legislativo. A cidade do Recife não para
e é preciso que estejamos atentos às demandas que requerem o nosso empenho e atenção. Tive o prazer de continuar trabalhando e ouvindo o povo do Recife e o que ele espera de nós. Desde que fui eleita em 2012, coloquei como objetivo oferecer o meu melhor para juntos construirmos uma cidade mais justa e cidadã. Tenho trabalhado para isto. Sinto-me feliz ao ser reconhecida pelos meus eleitores como uma vereadora atuante, já tendo apresentado mais de 2.000 requerimentos dos mais diversos aqui na casa de José Mariano. É uma honra ver a transformação social acontecer também por meio do meu esforço. A maioria dos requerimentos que apresento são relacionados à limpeza de ruas, desobstrução de galerias, substituição de placas e tampas de bueiros. Pequenas ações, porém, que promovem grandes mudanças na sociedade. E é graças a esta atuação nos bairros, como o do Ibura, Joana Bezerra, Coqueiral, Afogados e o do Totó, já foram atendidos. Apresentei também mais de 40 projetos de lei ordinária nesta casa. Tive a honra de poder nomear o Hospital da Mulher do Recife, denominado Maria das Mercês. No calendário da nossa cidade, temos agora, por exemplo, o Dia Municipal do Evangélico, que reconhece a importância dos protestantes para a cidade do Recife. Há muito tempo, nossa cidade precisava de uma data como esta, que estabelece um marco em nosso povo. Um dos mais importantes projetos que aprovamos nesta gestão transformou-se na Lei 17.913, que dá prioridade de matrícula ao portador de paraplegia ou de outras doenças incapacitantes que afetem a sua mobilidade. Estes alunos agora podem e devem ser matriculados nas escolas mais próximas de suas residências. Tenho ainda o prazer de presidir a Comissão de Obras e Planejamento Urbano e de atuar como vice-presidente na Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social. Fiz também conhecidas as bandeiras que defendo na Câmara do Recife. Tenho levantado a minha voz contra a triste realidade do trabalho infantil. Precisamos continuar combatendo esta prática criminosa em nossa cidade. Também permaneço defendendo a família brasileira dos frequentes ataques sofridos por alguns grupos políticos. Nesta casa, tenho me colocado contra o aborto e também contra a ideologia de gênero nas escolas municipais. Continuo firme e forte neste propósito, que é o de valorizar e defender as nossas famílias. Faço este balanço ao retornar à Câmara para reafirmar o meu compromisso com o trabalho. Não temos tempo a perder. É hora de arregaçarmos as mangas e fazer mais e melhor pelo povo do Recife. O projeto Cidadania chegou para transformar a realidade das pessoas. Represento este projeto, o projeto Cidadania. Represento os quase 10.000 recifenses que deram em mim o seu voto de confiança e tenho certeza, estou honrando cada uma destas pessoas. Estou aqui, vamos em frente. Recife merece. Boa tarde. Isabela de Roldão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria inicialmente, senhor presidente, de fazer o registro que nós retomamos os trabalhos legislativos nesta casa, nesta manhã de hoje, com audiência pública para discutir
2 projetos de lei de nossa autoria. Primeiro é a questão da merenda vegetariana e o segundo da segunda sem carne, que é uma proposta nossa para tratar a questão das merendas na rede municipal de ensino. E aqui nós tivemos uma mesa grande composta por muitas pessoas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, por gentileza, está difícil de falar. Agradeço. E aqui nós tratamos de assuntos importantes, inclusive com a participação da Gerência de Alimentação da Secretaria de Educação de Recife, onde nós pudemos, num espaço de 3 horas, discutir a importância de uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, e especialmente sob a ótica do projeto da Segunda Sem Carne, que inclusive é um projeto mundial, que não existe só aqui em Recife. A cidade de São Paulo, por exemplo, já adota a Segunda Sem Carne. Desde 2011, as escolas municipais de São Paulo já têm a Segunda Sem Carne implantada. E aqui o desafio para que nós possamos ainda, e aí eu peço já a Vossa Excelência, como já passou o prazo de 60 dias, nós já temos inclusive o parecer da Comissão de Legislação, um parecer favorável da Comissão ao projeto Segunda Sem Carne. Eu já faço um apelo a Vossa Excelência para que coloque em pauta, ainda no mês de agosto, para que nós possamos discutir em sessão e aprovar o projeto de lei e tornar lei na cidade do Recife a Segunda Sem Carne. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência para que coloque em pauta. Eu gostaria também, senhor presidente, de tratar de uma questão urgente, tão urgente quanto, que é um projeto de lei de nossa autoria, ainda desde 2014, projeto 64/2014, de 27 de março, que trata da classificação das casas geminadas em IEP, Imóvel Especial de Preservação. Nós fizemos uma visita na semana passada às casas geminadas que ficam na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, ao lado da antiga padaria Capela, padaria esta que foi demolida, um casarão centenário que foi demolido para que se transformasse, como já está em construção, numa farmácia. E nós fomos surpreendidos pela casa geminada, vizinha onde era a antiga padaria Capela. Ela está sendo demolida, senhor presidente. O projeto já está na casa, tem inclusive parecer favorável da Comissão de Constituição, de Legislação. E eu faço um apelo a Vossa Excelência que coloque na pauta com a maior brevidade possível, porque as casas vão ser demolidas. Inclusive a casa geminada, vizinha aonde está sendo construída a farmácia, já está oca. Retiraram janelas, retiraram um santuáriozinho que tinha na parede da varanda dos quartos, retiraram as portas. E essas casas são casas construídas na década de 50, casas que fazem parte da nossa história, casas que foram construídas pelo arquiteto Augusto Reinaldo, que trouxe uma nova visão, um novo olhar para a questão da arquitetura na cidade do Recife, vereador Eurico. E é uma pena que nosso patrimônio está sendo delapidado, destruído, de forma aleatória. É inadmissível que numa cidade onde nós temos registros de casarões históricos, como a cidade do Recife, é inadmissível que seja autorizada a demolição de um casarão centenário para a construção de uma farmácia. É inadmissível que casas geminadas, com a beleza e o registro da arquitetura da década de 50, estejam sendo delapidadas, destruídas, para que se transforme em lixo e mais na frente se justifique a demolição. E eu quero dizer e chamar e apelar para a responsabilidade e sensibilidade desta casa. O projeto está tramitando aqui desde março de 2014 e nós ainda não conseguimos colocá-lo em pauta. E isso tem urgência, senhor presidente,
porque o proprietário das casas que comprou e que foi inclusive o proprietário da padaria Capela, da antiga padaria Capela, na verdade do imóvel onde era estabelecida a padaria, já demoliu a padaria e na mesma velocidade que ele demoliu a padaria, ele vai demolir a casa geminada. E a nossa história vai ficar registrada, infelizmente, mais uma vez, apenas em fotos. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência e a todas e todos os meus colegas vereadores e vereadoras é que nós possamos colocar em pauta e votar com a maior brevidade possível para evitar um maior prejuízo. Muito obrigada. Passaremos agora para prolongamento do expediente. Solicito o primeiro secretário para fazer a leitura. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2969/2016, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2999/2016, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Solicito, senhores vereadores, que marquem a sua presença. Senhor presidente, temos registrado, até o presente momento, 30 vereadores presentes, portanto, é um número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Passaremos para a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 2886, 2887, 2016, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2888, 2889, 2992, 2993, 2994, 3000 e 3088/2016, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Senhor presidente, Pois não. o requerimento 2993/2016, quero a retirada de pauta, que ele está direcionado ao presidente da CELP e, na verdade, a manutenção de iluminação é com a Prefeitura da cidade do Recife. Quero que se retire de pauta o requerimento 2993/2016. Pela ordem, presidente. A solicitação de Vossa Excelência já foi atendida pela mesa. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Eu estive observando na leitura da ordem do dia que, por exemplo, tem requerimentos repetidos com numerações diferentes, que era importante a Comissão de Legislação fazer essa checagem. Além disso, senhor presidente, inclusive, também tem o mesmo pedido para várias ruas, também com o mesmo objetivo, que podia reduzir essa pauta tão extensa, tem que pedir a mesma coisa para tudo quanto é de rua do Recife. Portanto, era bom que revisse até orientasse o vereador como formular o requerimento, se o vereador não tem assessoria suficiente para fazer isso. Eu não estou entendendo. Vereador, qual é Eu estou chamando a atenção que, se tiver o cuidado de fazer a leitura do requerimento como eu fiz aqui, está uma produção em massa, por exemplo, para pedir segurança em todas as ruas. Aí cita todas as ruas, ele vai pedir segurança para a cidade do Recife. Segundo, até na mesma rua tem o mesmo pedido. Então eu fico preocupado com esse volume, esse catatal que a gente tem que analisar em cima desse processo repetitivo. Era bom fazer essa análise antes de vir ao plenário, para a gente não ficar fazendo esse tratamento. Vereador, a observação de Vossa Excelência é perfeita. No entanto, nós já falamos com alguns vereadores e ele quer de todo jeito que o requerimento dele seja votado. Com isso, tem criado alguma dificuldade
para nós tirarmos de pauta. Qual que vamos tirar se o assunto é o mesmo? Deveria haver uma fusão entre os requerimentos para que isso não ocorra, mas não é o caso. Não tem sentido, o vereador pede para retirar uma canaleta, depois fazer a drenagem, tudo na mesma rua. Segundo, pedir no mesmo bairro, todas as ruas, segurança. Pede segurança para a cidade do Recife, que falta segurança em todo canto. Então é mais prático que isso, presidente. Senhor presidente, eu quero fazer ciência a Vossa Excelência que, no caso do meu requerimento, aqui foi uma questão de redação. A redação era para ser direcionada à Prefeitura da cidade do Recife e, no entanto, foi direcionada à CELP. E manutenção de iluminação não é com a CELP, é com a Prefeitura da cidade do Recife. Eu entendi muito bem a colocação do nosso companheiro Jurandir Liberal. Muito obrigado. A mesa combinou aqui entre os companheiros para que a gente vote essa matéria e, posteriormente, vamos discutir para encontrar um caminho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2917, 2995, 2996, 2997 e 2998, 2016, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2897, 2898, 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2965, 2966, 2967, 2968, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2900 de 2016, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2908, 2016, de autoria do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2909, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, não? E o 2948. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. O 2949 e 2950 também de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936,
2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 e finalmente, senhor presidente, 3087 de 2016, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Senhor presidente, Votação. senhor presidente, eu quero discutir. Quer discutir? Quero. Pois não. Eu vou botar inversão de pauta. Qual requerimento, vereadora? Requerimento 3078 vai ser discutido. De pauta para colocar aí. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria de reforçar aqui a expressão da população recifense, onde nós estamos nas ruas, conversando com a população e nitidamente, claramente, objetivamente, nós temos percebido a insegurança das pessoas nas ruas, dentro de casa, nos pontos de ônibus, e esses requerimentos que nós fizemos ao longo desse período de recesso, junto com a nossa equipe, vem trazer esse raio-x, esse retrato, senhor presidente, do que a população do Recife mais está pedindo, mais está solicitando. Eu creio que também se coaduna com os meus colegas, que muitos estão na rua também, já em pré-campanha, conversando com a população, ouvindo a demanda da população, e nós estamos percebendo que essa tem sido a maior necessidade da população, a questão do policiamento. E as pessoas têm se sentido realmente coagidas, os empresários, muitos fechando as portas por causa que os seus comércios têm sido assaltados cotidianamente. E nós gostaríamos de trazer aqui essa discussão para essa casa. Sabemos que não é um problema só da nossa cidade, nem do nosso estado. Infelizmente, é um problema no nosso país, onde hoje o brasileiro vive inseguro e agora, como se não bastasse ainda, preocupados em ser atacados por terroristas, porque hoje essa é mais uma preocupação do brasileiro. Sabemos que aí 206 países já colocaram aí os seus nomes para estar participando das Olimpíadas, que começa na próxima semana, e o nosso país tem sido um alvo fácil dos terroristas. E a população tem sofrido bastante.
na rua, em casa, as crianças com a bicicleta, com o celular, com o tênis. Tem sido algo muito sério, algo que tem preocupado. Ninguém sai de casa e pode dizer como é que vai voltar, porque infelizmente a violência tem sido enorme. Mas nós sabemos também que a violência, ela está ligada diretamente também à questão das drogas. É algo que influi bastante, porque a maioria dos pequenos furtos são por causa de drogas. As pessoas querem comprar droga ou as pessoas querem vender, e tudo isso vai gerando essa violência, assaltos, e traduzindo e resumindo hoje, é o que a população recifense mais pede. Não se precisa de contratar nenhum instituto de pesquisa com altas tecnologias para poder traduzir o que a população recifense hoje mais necessita. Mas eu gostaria de ouvir o vereador Amário Cipriano. Vereadora Michele Collins, eu quero parabenizar Vossa Excelência por tratar de um assunto tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o Brasil. Eu entendo que a violência, ela cresce a cada dia. Aqui em Pernambuco, eu entendo que a sociedade está clamando. Nós temos quase 1.000 assaltos a ônibus em nossa região metropolitana. Nas periferias da nossa cidade é uma calamidade pública. E o secretário da Defesa Social, doutor Alessandro Carvalho, aí veio uns 6 meses querendo uma audiência com ele. Nós temos aqui na casa o presidente da Comissão de Segurança Pública, o vereador Almir Fernando. Eu sou membro da comissão, tem Marco Menezes e outros importantes vereadores aqui que estão inseridos nessa questão, mas nem sequer são ouvidos pelo secretário da Defesa Social. Eu fico muito triste em um secretário de um estado como Pernambuco. Foi feito ofício, telefones, e-mails, tudo que é de comunicação, e ele não recebe a gente. Eu lembro que o Pacto pela Vida, que foi fundado no nosso estado, dizia lá no contexto do Pacto pela Vida que as associações, clube de mães, igrejas, enfim, grande parte da sociedade iriam discutir a segurança pública, mas isso não aconteceu. O que é que vem ocorrendo em todo o estado? O crescimento da violência. Mas como Vossa Excelência falou na questão das Olimpíadas, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar o ex-vereador desta casa, Raul Jugman, que agora como ministro da Defesa, vem fazendo um grande esforço a nível de Brasil para manter a segurança pública lá no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. É orgulho para nós saber que Raul Jugman vem com um trabalho muito importante, uma integração em todos os cantos desse país para dar a segurança necessária, não só para o evento macro do Rio de Janeiro, como também para todo o Brasil. Finalizando, quero parabenizar Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Incorporo o vosso à parte e colocando mais uma vez e reforçando que essa casa seja ouvida, que o pedido do vereador, do nobre vereador Amário Cipriano, seja atendido também, de ser recebido pelo secretário, porque essa casa precisa ser ouvida, essa casa tem contribuído, sinalizando, quando nós sinalizamos aqui os bairros do Recife, como por exemplo, a gente coloca aqui o Pina, o Ibura, os locais onde as pessoas mais têm solicitado, significa que esses locais são os locais onde está tendo o maior número de violência, de assaltos. Então é necessário que haja um olhar especial para esses locais, senhor presidente. E que haja discussões, que haja diferentes maneiras de agir, como por exemplo, estão pensando agora em retirar para diminuir a violência nos ônibus. Estão pensando em retirar os cobradores de ônibus, os coletores, e aí fica aí a população. Uns reclamam porque acham que agora vai diminuir a quantidade de emprego,
outros concordam porque acham que se o cobrador não está ali, não vai ter o ladrão, mas aí outros já dizem que o ladrão vai entrar no ônibus e vai assaltar todo mundo, vai levar celular, vai levar bolsa, vai levar tudo. Então, quer dizer, é algo muito sério, realmente. A população que anda de ônibus, a população que anda nas ruas, tem alguns requerimentos também que essa casa tem colocado, falando sobre a questão da iluminação pública. Talvez alguém possa pensar que isso não tem nada a ver, trocar uma lâmpada de um poste, mas tem sim, porque os locais escuros também são os locais em que a população evidencia que são os locais onde tem acontecido os assaltos, nos lugares onde está faltando lâmpada. Então, seria muito importante que a gestão, eu tenho toda certeza, tem se preocupado com isso e vai continuar cuidando do Recife. A gente sabe que não é fácil, mas nós estamos aqui junto com a população, nos solidarizando e dando as mãos, tanto a gestão como também a população recifense. Muito obrigada, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Em discussão, vereador Jurandir Liberal quer discutir a matéria. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu não sei o que é que está havendo com o som aqui, que está desligado um aqui. Esse aqui? Está ligado, porque a luz não está acendendo, mas está pegando. Exato. Mas eu queria a atenção especial do vereador Osmar Ricardo. Eu estou discutindo esses requerimentos feitos pela vereadora Michele. Na realidade, a vereadora tem toda a razão quando destaca o problema de segurança na cidade do Recife. Eu diria, vereadora, que eu resumiria todos esses pleitos de segurança que Vossa Excelência fez a toda a cidade do Recife. E aí eu quero dizer muito claro que o Pacto pela Vida do governador Eduardo Campos, que ele mesmo assumia como um ponto de marketing, de campanha, isso acabou. Hoje, a insegurança impera em toda a cidade do Recife, não só na cidade do Recife, como também no estado de Pernambuco. A gente que circula em vários bairros, aí está companheiro Maguari, todos os companheiros aqui que andam bastante aqui na cidade do Recife, sabe os problemas de segurança. E isso não é dito os problemas da noite, não, é o dia todo. As pessoas estão sendo assaltadas, inclusive é pobre roubando pobre. Isso é que é pior. Então isso não está computado sequer nas estatísticas da Secretaria, porque a Secretaria só registra e divulga os casos de morte. Os demais problemas não são registrados. Portanto, a insegurança está em todo o Estado. Então, vereadora, eu vou votar no requerimento de Vossa Excelência, mas podia ser resumido. Era insegurança a cidade do Recife, ponto. Porque em todo canto que a gente vai tem problema. No outro ponto, antes de passar a palavra ao vereador Osmar, eu queria destacar, isso é um problema do governo do Estado e também da Prefeitura. E o outro requerimento que Vossa Excelência, os outros requerimentos que Vossa Excelência chamam a atenção, é relativo à coleta de lixo. Eu quero destacar que a mudança na Enlube, com a presença de Roberto Guzmão, melhorou muito, porque o engenheiro Roberto Guzmão conhece bem a cidade, conhece muito bem os problemas da cidade, e é uma figura que já foi presidente da Enlube na gestão do Partido dos Trabalhadores, na gestão de João Paulo. Então, ele já tem um conhecimento prévio dos problemas. O que falta é recursos, que o prefeito aloque recursos para se fazer uma coleta decente, para fazer uma coleta seletiva, que a prefeitura priorize essa questão destacada no meio ambiente, enfim, faça de fato a limpeza da cidade. Isso é que é o problema sério. Portanto, a gente destacar
A coleta numa determinada rua também é um problema. Eu diria que vamos fazer coleta na cidade do Recife, que está problema, desde a Avenida Boa Viagem aos bairros mais pobres da cidade. Mas concedo a parte ao novo vereador Osmar Ricardo, que é outro companheiro que circula muito bem na cidade e sabe os problemas. Vereador Jurandir, esse é um debate de cuidar das pessoas. A segurança está na essência da vida. E o que me parece que a imprensa e o governo do Estado porque não faz o seu papel, e a imprensa porque não cobra e não divulga a violência que está sendo dentro dos presídios. Circula um vídeo aí de torar a cabeça de pessoas no presídio de Caruaru, na Rebelião. Isso aconteceu aqui na Rebelião, nos 3 presídios. Todo dia morre gente no Alto Pascoal, na Bomba, em Casa Amarela, em Santa Amaro, no Ibura, Jardim São Paulo, da violência do tráfico de droga, dos assaltos. Vossa Excelência deve ter visto aí, por esses dias, um que pegaram dentro da ambulância e executaram, que foi notícia nacional. Isso é a violência. O ex-governador Eduardo, eu falei aqui da herança dele, da herança ruim, porque a boa ele fez quando ele era aliado do Partido dos Trabalhadores, que Lula investiu em Pernambuco. Se teve um presidente da República que investiu em Pernambuco, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, e que hoje é apunhalado por seus maiores aliados, como o PSB, que ele deu muita guarita, deixou inclusive às vezes de representar a liderança do PT para representar Eduardo Campos em Pernambuco, nas suas inaugurações, no Minha Casa Minha Vida, nos médicos, nos postos de saúde, nas universidades que foram feitas no interior, das escolas técnicas. E a traição, a ambição de querer ser presidente da República, de não cuidar das pessoas direito, porque na verdade ele fez isso. Mas os seus aliados, o governador, os prefeitos que ele elegeu, não cuidou da pessoa, não cuidou das pessoas do Recife, do estado de Pernambuco. Por isso, é o retrato das pesquisas. Por isso que eles estão desesperados, vereador Jurandir. Porque essa maquiagem que estão fazendo na cidade do Recife, de passar uma maquinazinha nas ruas, limpar as avenidas, porque não fizeram durante os 3 anos e 6 meses deles. Estão fazendo agora, depois de São João, para que o povo veja a Agamenon Magalhães toda pintadinha e sem mato. Na Caxangá a mesma coisa, nas ruas principais. A iluminação do Recife está péssima. Quando a iluminação está ruim, vereador, há violência. Quando não há fiscalização do poder público, há violência. Vossa Excelência está debatendo um requerimento de grande importância. Eu acho que Vossa Excelência está correto. Esse requerimento não pode ser para um bairro. Tem que ser para todos os bairros do Recife, porque a violência cresceu. Não só para o Recife, mas para a metropolitana. Parece que eles estão com a venda. E a preocupação deles hoje é a turbulência, é a Lava Jato, é a Arena Pernambuco. Vereador Jurandir Liberal, a disputa tem que ser a disputa ideológica, do voto de quem fez e de quem não fez. Talvez ele diga porque a gente teve 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores e eles só tiveram 4 anos. Mas o que prometeram e que foram para o cartório mentir para o povo do Recife, está registrado que não fizeram 30% do que prometeram. A não ser as UPIA, que são elefantes brancos. Por quê? Porque só atende até 200 metros da residência das pessoas. Da UPA, das UPIA para a residência. Isso mostra que os postos de saúde faltam remédios. Falta cibalena, falta S, falta remédio de diabetes. Falta a tirazinha para o povo aferir a sua diabetes. Não tem ninguém para aferir a pressão das pessoas nos postos de saúde, vereador. A vereadora Vera Lopes sabe o que eu estou dizendo, porque esse é um governo
que não tem compromisso com o povo. O governo do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, não tem compromisso, vereador Jurandir, com a sociedade pernambucana, nem de Recife, nem da região metropolitana. E a gente vai ver isso nas eleições. Eles podem ter muita estrutura, podem ter a máquina, mas não vai ter o povo do lado dele, porque ele não fez nada pelo povo de Pernambuco, nem do Recife. Vossa Excelência, eu agradeço a sua parte, né, a sua gentileza de me ceder o seu tempo e ao presidente também. Obrigado, vereador Jurandir. Obrigado, vereador. Incorporo sua parte. Eu queria só dizer à vereadora Michele que estou de acordo com os seus requerimentos, só que eu fazia esse adendo. Toda a cidade, não é só os bairros que Vossa Excelência visitou, mas os bairros também que eu tenho visitado, as ruas que eu tenho visitado. A grande reclamação é exatamente a limpeza, é segurança, é falta de assistência hospitalar, é falta de assistência médica, é problema relativo à educação, enfim, os problemas são inúmeros e nesse período até o dia da eleição, a gente precisa observar que o prefeito não pode ficar maquiando a cidade para enganar a população como fez há 4 anos atrás. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Existe uma matéria que há uma inversão, que é um projeto de resolução. E que será colocado agora como inversão de pauta. Projeto de resolução número 9. Faz uma lentão. Que altera o horário das reuniões plenárias da Câmara Municipal do Recife. Artigo 1º. Excepcionalmente, as reuniões plenárias em caráter ordinário da Câmara Municipal do Recife serão realizadas no período de 2 de agosto de 2016 a 30 de setembro de 2016, nas segundas e terças-feiras, nos horários compreendidos entre 9 horas e 12 horas. Parágrafo único. As quartas, quintas e sextas-feiras serão destinadas às realizações de reuniões plenárias solenes e especiais. Artigo 2º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 1 de agosto de 2016. Em discussão. Votação. Solicito que os senhores vereadores votem. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador Henrique Leite. Vereador Henrique Leite. Tu votar? Votou primeiro? Vai levar o PDT. É PDT agora. Já tem 20.
posso fazer. Vou encerrar. Vereador Henrique Leite. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Senhor presidente, temos registrado 21 votos sim e nenhum voto não. Matéria aprovada. Discussão única do requerimento 2964/2016, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Presidente. Em discussão. Presidente. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam de chão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2991, vereador. 2016, de autoria do vereador Henrique Leite. Vereador Jurandir pediu. Presidente, eu queria pela ordem, é que tem um dos projetos que está aí de autoria do vereador Romerinho, relativo ao nome do vereador Liberato Costa Júnior. Então eu pedia para retirar esse projeto porque ele está mal formulado. E aí precisava discutir melhor essa matéria. Então já peço para Vossa Excelência tirar de pauta. Há uma solicitação de retirada de pauta. E não há quem seja contrário, a mesa acata a retirada de pauta. Projeto de Henrique Leite. Não, é requerimento. Né? Requerimento. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 e o 3007 de 2016, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3221 de 2016, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3235 de 2016, de autoria do vereador Aércio Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 480 e 270 de 2016, respectivamente das comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte do Consumidor, Apoio Comunitário, Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 128 de 2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Projeto apresentou uma emenda de plenário, o que é retirado e volta para as comissões. Primeira discussão dos pareceres 832, 833, 721 e 1001/2013, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Políticas Públicas da Juventude, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei número 233 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 50/2014 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 368/2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 164 e 647/2015, respectivamente das comissões de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente e de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 30/2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 454 e 209 de 2016, respectivamente das comissões de Segurança Pública e de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 37 de 2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado.
Primeira discussão dos pareceres 559 e 477/2014, respectivamente das comissões de Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 102, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 269/2015 da Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei número 165, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 675, 469 e 547/2015, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 144, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 572, 470 e 679/2015, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 145/2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 709 e 765/2015, respectivamente das Comissões de Finanças e Orçamento, do Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 179, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 676/2015 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 187 de 2015, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 677 e 681/2015, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 188/2015, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 82 e 125/2016. Esse foi adiado a discussão. Esse foi adiado. Primeira discussão dos pareceres 146 e 148/2015, respectivamente das Comissões de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 35/2016, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Matéria extra-pauta. Requerimento número 3262/2016. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja realizada na reunião plenária do dia 24 de agosto de 2016, a partir das 15h30, em caráter solene, uma sessão destinada à entrega da medalha do Mérito José Mariano à delegada Gleide Ângelo, aprovada por meio do decreto legislativo de número 719/2015. Requerimento da vereadora Michele Colles. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Passaremos agora para o grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, vereadores e vereadora, companheiro Jairo Brito, no pequeno expediente, posso ter sido um pouco duro com o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos.
Mas acredito que as palavras é o sentimento do povo pernambucano e do povo do Recife. É o que a gente escuta nas nossas andadas nos bairros durante essa campanha que já iniciou. Que na verdade começa a partir do dia 16, mas a gente que anda nos bairros, sempre está nas comunidades, é o que o povo fala. E o que a gente fala aqui é o sentimento do povo. É o que o PSB hoje representa em Pernambuco. Representa e que precisa se explicar para o povo de Pernambuco, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, nas ações que estão sendo acusados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, vereador Jário Brito. Eu aqui não estou aumentando nada. O que eu coloco aqui é o que a gente lê no dia a dia da imprensa, o que a gente procura ver junto ao Ministério Público e à Polícia Federal, nessas ações que o PSB está sendo investigado. E é preciso que a população do Recife, que a população da região metropolitana entenda quem mais arrecadou dinheiro nesse estado de forma incorreta. Eu acho, tenho a certeza, que todos que fazem isso têm que pagar. O Partido dos Trabalhadores é um partido que foi punido até hoje, e o que a gente vê aqui em Recife é alguém querendo fazer política para ser candidato a vereador, vereador Jário Brito. Para defender Moro. O Moro precisa defender o quê? Em defesa de Moro. Moro está prendendo pessoas, está descumprindo a legislação. É isso que esse juiz federal está fazendo. Descumprindo o que é a legislação, o que é a lei. Porque ninguém pode ficar preso por mais de 15 dias. Ninguém. A não ser que prove que existiu crime e que ele está descumprindo. E o que a gente vê é um juiz que não cumpre o direito jurídico, que Vossa Excelência deve conhecer também. Mas é preciso que a clareza para a sociedade que hoje tenta criminalizar o PT, dizendo que o PT é um partido corrupto. Aqui em Pernambuco se tem um partido corrupto e que operou. Não foi devagar não, foi com força, só em uma operação. Que o próprio sócio de Eduardo, né, o Aldo Guedes, coloca é de 660 milhões. Algumas pessoas podem não entender o significado desses números, mas são muitos milhões que dá para construir muitas escolas, postos de saúde, cuidar da mobilidade de nossa cidade, cuidar das calçadas da nossa cidade, cuidar da segurança do povo de Pernambuco, que é isso que está refletindo nos bairros carentes de nossa cidade. Mas, vereador Jário Brito, não vou usar todo o meu tempo para aqui desconstruir o PSB, que não é o nosso papel. Nosso papel é fazer uma oposição sistemática a esse partido. Um partido que traiu o povo, que assinou documento, que foi para o cartório, prometendo que ia cuidar do povo do Recife. Eu quero dizer que eu sou jovem, tenho 50 anos. Não sou uma pessoa emotiva, de emoção, mas se alguém cuidou das pessoas nessa cidade, foi o Partido dos Trabalhadores, que deu dignidade, que deu respeito, que cuidava das crianças nas escolas, que botou crianças a partir de 5 anos de idade, que dava material escolar e a merenda de qualidade, que até hoje esse governo Geraldo Júlio não entregou material em todas as escolas, não deu pagamento às crianças. Vereador Jário Brito, tem pessoas que não têm nenhum tênis para ir para a escola. Às vezes a sandália está furada. E quando o governo, o poder executivo faz isso, estimula a vontade daquela criança de estudar. Quando não tem o que comer em casa, que a escola dá aquela merenda, estimula a criança a querer aprender. Por isso que nos deve
a educação de Recife e de Pernambuco está muito baixa. Porque desse governo do Partido Socialista não trata das pessoas, não cuida das pessoas. E o povo está sentindo saudade. Por isso que o povo pede a volta de João Paulo. Por isso que o desespero deles, do poder, de querer forjar junto à Veja uma história mal contada contra o ex-companheiro, ex-prefeito da cidade do Recife, que tanto fez. Mas eles traíram Lula ao PSB, tanto que Lula fez para o Pernambuco. Porque Eduardo inaugurava as obras que eram feitas pelo governo federal. Inclusive Lula deixava de levar os deputados do partidos federais para levar Eduardo. E que nós tivemos uma traição grandiosa por parte do PSB de Pernambuco. Inclusive, são golpistas. Além de traidores, o PSB, traidores e golpistas, como falam a juventude do Partido dos Trabalhadores. Mas ouço Vossa Excelência, que é professor, é servidor público estadual, sabe do que a gente está falando, vereador Jário Brito. Vereador Osmar Ricardo, eu vou começar pelo que Vossa Excelência terminou aí. Em relação à ajuda do governo federal para o governo estadual. Pernambuco e o Nordeste nunca se desenvolveu tanto na história do Brasil como nesses 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores. Isso aí é público e notório. Olha, o Instituto Federal de Pernambuco, na época do governo da FHC, faltava, pasmem, meus senhores, faltava papel ofício. Voltou a faltar também de novo, viu? Não tem papel ofício, não tem papel higiênico. Faltava papel ofício, viu, presidente? Vossa Excelência, que é um médico, sabe a importância da educação. Ia lá, os carros velhos, os ônibus velhos. Não se expandiu o ensino técnico em Pernambuco em nada. Hoje, vereador Osmar Ricardo, o Instituto Federal de Pernambuco, e está aqui o vereador Eurico Freire, sabe disso, está espalhado em todo o estado de Pernambuco. Com qualidade de ensino, com estrutura, graças ao governo do PT durante esses 12 anos. Servidor público tem plano de carreira. No governo de FHC, foi 8 anos de aumento zero, tanto no âmbito estadual, tanto no âmbito municipal, como no federal. Olha, às vezes eu paro para comparar. É uma diferença tão grande. Se fizeram no Brasil, o governo dos golpistas, que infelizmente, e Vossa Excelência colocou com muita propriedade, o governo do PSB participou disso. Digo infelizmente, porque a gente tem vários personagens dentro da história de Pernambuco e do Brasil, do governo do PSB, como o governador Miguel Arraes, que lutou contra tudo isso. Votaram pelo impeachment, pelo golpe da presidente. E vai votar de novo. E foi o mais beneficiado governo do Brasil. Foi o governador Eduardo Campos, pelas obras que Lula trouxe para cá. Portanto, vereador Osmar Ricardo, eu vou concluir. Se Vossa Excelência vai para a área de saúde, disse aqui, várias pessoas disse aqui. Hoje falta, viu, presidente? Vossa Excelência, que é um médico, falta fralda, falta remédio disso, remédio daquilo, nos postos de saúde. Isso quem está dizendo não é um vereador do PT, é o povo.
Isso nunca faltou no governo do PT, de João Paulo e de João da Costa. Nunca faltou. Então, que comparação é essa? Não se compara as obras, não se compara os investimentos em saúde e educação. Vamos criminalizar o PT, que é um partido que veio das massas populares, dos movimentos sociais, dos movimentos culturais, e a gente não quer que esse povo seja governo. Esse que é o ponto. Não vamos discutir nada não. É PT, eu não quero que volte. Porque aí o pobre vai ter direito, os que mais precisam vão ter espaço. Olha o programa do orçamento participativo que inventaram aí, como é esse programa aí que eles inventaram. Como é o nome? Eu nem sei. Minha Casa Minha Vida. Não! Substituindo o programa do orçamento participativo, como é o nome? Ninguém sabe. Participa Recife. Participa Coração Recife. Mas ninguém participa de nada, rapaz. Só quem participa é o secretário de governo, Sileno Guedes. Ninguém participa de nada daquilo, não tem votação, não tem escolha. Mas teve muitas obras do orçamento participativo que não realizaram. É verdade, mas teve muitas outras obras que foram realizadas pela prioridade que foi discutida pelo povo das comunidades. E olhe, independente de que partido fosse a liderança, se fosse uma obra no canto X, que fosse a liderança lá, que mobilizou o orçamento participativo, do governo dos golpistas, a obra era feita. Mas diga que o PSB também é golpista. Não, eu estou dizendo, acabei de dizer a você aí, que infelizmente o PSB participou desse golpe e vai pagar muito caro por isso. Porque sempre foi um aliado do governo do PT. Infelizmente, essa é a realidade. Então, vereador, o governo de João Paulo está aí, vai ser de novo prefeito, não tenha dúvida disso. Porque quando a gente vai nas comunidades carentes, no povão, a gente vê que eles votam. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado pelo espaço e parabéns aí pelo seu discurso. Obrigado, vereador Jário Brito. Incorporo sua parte. Quando eu falo em golpista, é porque eles fizeram uma pesquisa em Pernambuco que dava 67% a favor do golpe. Que hoje tem 70% contra o golpe. E não é só em Recife, não, é em Pernambuco. É pesquisa de uma entidade séria do Nordeste. Que o PSB, que era o maior aliado do PT, junto com o PCdoB, porque nós temos construção do povo, de massa, de luta, das ONGs, da cultura, do sem terra, daqueles que tratam da terra no dia a dia, que faz o povo comer, se alimentar, aquela agricultura familiar. Quem criou foi o Partido dos Trabalhadores. É esse povo aí que é contra esse golpista e contra os golpistas de Pernambuco. Eles só vão ter noção, vereador, na eleição. Tem um deputado federal que se elegeu aí, com uma quantidade de voto baixa, que é do sertão, do estado, que o povo da própria cidade dele faz 1000 faixas dizendo que ele não representa. Caio Manissoba, é meu amigo, gosto dele como pessoa, mas foi golpista, saiu de um partido que se elegeu pequeno para ir para o PMDB, para votar a favor da traição daqueles golpistas contra o povo, que deu 54 milhões de votos a uma mulher, que nada tem contra ela, está provado cada dia que se passa. Mas eu vou registrar, vereador. O vereador Rafael de Medeiros me perguntou e eu coloquei para ele, e vou repetir aqui nesta casa. Não sou candidato à reeleição, nessa eleição agora, a vereador em 2016, mas nós devemos satisfação aos eleitores, às pessoas que nos acompanham, que participam da nossa vida política no Facebook, no WhatsApp, no dia a dia, nos bairros que a gente visita e vai fazendo a política do Partido dos Trabalhadores, vereador Jário Brito. Eu vou concluir, senhor presidente.
a gente não é por vários motivos. Mas nenhum motivo que estimule a gente sair da política. Nós vamos continuar na política. Nós temos chance de ser deputado, mas cuidar um pouco da saúde, cuidar um pouco da família, que é preciso também. E na esperança de talvez, se Deus quiser, a gente chegar à Casa Legislativa, à Assembleia Legislativa. Mas a gente tem candidato, porque anda aí meia dúzia de vereador, ou alguns vereadores, indo na nossa base, chegar a dizer lá, Osmar não é candidato a vereador, me ajude, eu vou falar com ele para me liberar você. Nós estamos conversando com todos os companheiros, e todos os companheiros concordam com o que eu estou fazendo. Então a gente tem candidato, nosso candidato é Oscar Barreto. Primeiro, não por ser irmão, primeiro porque me ensinou muito na política quando eu entrei no Partido dos Trabalhadores. Foi uma pessoa que eu participei dentro de uma tendência política e que me respaldou para eu ser o que eu sei durante os debates no movimento sindical, no enfrentamento à luta dos trabalhadores e aqui nesta casa. Então a gente fica tranquilo quando a gente vai tentar eleger um companheiro que tem história política na sua vida trajada na luta dos trabalhadores, na fundação do Partido dos Trabalhadores, companheiro que sempre teve voltado aos movimentos sociais. E esse vai ser o candidato da nossa corrente, da SD, dentro do Partido dos Trabalhadores, apoiando outro companheiro de outra tendência, mas unificando a luta, esclarecendo e dizendo a todos os nossos eleitores que queiram acompanhar este voto, nós vamos votar no companheiro Oscar, que é um companheiro de luta, é um companheiro participativo dentro do PT, e para continuar uma história, né, dentro do nosso partido, deixando a herança aí da política. Então, eu agradeço a todos e todas que nos escutam, ao presidente e os demais vereadores. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir verificação de quórum, por favor. Na verdade, não havendo um número regimental, declaro encerrada a sessão. Convoco para amanhã às 9h30, 9 horas da manhã.